sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pode Integrar. Sou Ronaldo Trescente e nessa oportunidade eu tenho a honra, a alegria de trazer aqui para conversar um pouco conosco o professor Mário Antônio de Moraes Biral, que é meu primo de terceiro grau, né? A minha avó materna, Hermínia Biral, era irmã do pai dele, Mário Biral. Professor Mário, ficou muito honrado em contar com a sua presença, trazer a sua experiência de uma vida toda dedicada aí, a esse tema que a gente traz aqui, que é a formação e capacitação profissional para o agro. Estou muito feliz, quase 6 meses aí na batalha para conseguir achar uma brecha na sua agenda, que é corrida, eu entendo isso. Eu sou do Sistema Senar-CNA aqui no DF e sei da correria que vocês passam na superintendência, mas estou muito feliz, muito honrado em trazer você aqui, que é um profissional admirado, que tanto tem contribuído. Então, muito obrigado, seja bem-vindo, professor Mário. Eu que agradeço e o prazer de estar falando com você, Ronaldo. É muito bom aqui expor um pouco daquilo que nós estamos fazendo na questão do Senar, qual seja a capacitação e treinamento de produtores e trabalhadores rurais no estado de São Paulo. Então, assim, uma experiência de ser formado agrônomo, tá certo? Trabalhado numa central de abastecimento e agora, nos últimos 15 anos, trabalhando aqui na qualidade de superintendente no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, capacitando e treinando os produtores rurais do estado de São Paulo, que são em número de 348 mil propriedades do estado, médias, grandes e pequenas. Maravilha, professor Mário. Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto, que é tema da nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é Mário Antônio de Moraes Biral. É um prazer. Mário Antônio de Moraes Biral, filho de Mário Biral e Celina de Moraes Biral. Nasci aqui em São Paulo e, por vir de uma propriedade rural no estado de São Paulo que plantava café. São Paulo, nos idos de 30, por aí, era um verdadeiro cafezal, não é? E lá, na fazenda que o meu avô administrava, não era dele, administrava por 40 anos, aprendi um pouco da agricultura, e lá tinha uma fazenda cafeeira. Então, meus primeiros trabalhos, ainda jovem, trabalhava na agricultura, na cultura do café, café arábica, de qualidade, principalmente na secagem do café. Daí, peguei gosto pelas atividades da agricultura e procurei essa tendência na minha vida. Qual seja, apareceu uma oportunidade de entrar na Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e lá fui eu fazer o exame. E deu certo. Terminei o ensino médio, deu certo de entrar lá na Exalc, e na Exalc me formar em 67. Aí fiz concurso para entrar na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, numa área de coordenadoria de assistência técnica integral. E daí fiquei 22 anos. Fui chamado para trabalhar também na SEASA de Campinas, que era na Prefeitura de Campinas. Anteriormente, cabia ao governo federal a administração, mas o governo deliberou ser a prefeitura que deveria administrar.
no tempo da Zélia Camargo, não é? E aí ocorreu esse fato e fui para lá. Fiquei mais 11 anos e meio lá na Ceasa de Campinas, com a preocupação de saber como que era o abastecimento, porque eu defendia muito o produtor. Os preços da Ceasa eram altos para aqueles que produziam e bons para aqueles que trabalhavam na Ceasa Campinas. Vou conhecer um pouco esse assunto. E cheguei à conclusão que a Ceasa tem um trabalho social no abastecimento da população, porque ela demanda produtos de uma forma organizada. Então, essa gestão na Ceasa, 11 anos e meio, me possibilitou. Concomitante, fui convidado pelo Instituto lá do Unicamp para ser professor no planejamento agropecuário, nessa cadeira que estava sendo colocada. Por mais 11 anos, mas isso também eu fiz trabalhos concomitantes. E com isso eu fui adquirido uma experiência de estar assistindo o produtor rural, ter uma ideia do que seria Ceasa e, assim, lecionar uma matéria que eu tive a oportunidade de preparar certos jovens buscando uma visão da agricultura como eu entendo. Né? E eu sei que eu acabei ficando lá 11 anos também, 12 anos, e agora estou me dedicando exclusivamente aqui ao Senar, e já tenho aqui trabalhado por 15 anos. É um prazer, assim, estar atendendo os produtores rurais através dos sindicatos rurais, tá certo? Está aqui atrás de mim o significado da entidade. FAESP, Senar e sindicatos rurais. Então, assim, o que eu quero mais é estar próximo aos produtores e trabalhadores rurais. Faço minhas viagens, daí o que você falou aí, foi difícil, né? Aí a entrevista. Mas essa é a nossa luta de trabalho aqui, possibilitando mostrar possibilidades de produção rentáveis, positivamente, ao produtor rural. Tudo que se fizer nesse sentido, estamos aí. Quero que o produtor pense em renda, em gestão, né? A fim de maximizar a renda, porque é a única maneira que eu vejo de ele permanecer na terra. Então, tudo isso é com muita satisfação que eu estou fazendo esse trabalho aqui no Senar, no cargo de superintendente do Senar. Maravilha, professor. Parabéns. Né, toda essa experiência a serviço do nosso setor, do nosso segmento do agro, que está crescendo tanto, né, e está sendo o suporte para o nosso país. E eu gostaria que você destacasse, já que você colocou aí nessa trajetória, né, passando pela nossa querida CAT, né, a nossa Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, que funciona como uma Emater em outros estados, né, é a congênere da Emater em outros estados. O que você destacaria na sua experiência profissional dentro da CAT e depois também pelo Ceasa e como professor também na Unicamp? Ok, é um prazer. Ronaldo, é o seguinte, qual a experiência, assim, da CAT? Porque a gente sai de Piracicaba na denominação que eles dizem lá, agricolão, certo? Essa visão social e econômica não nos é passada. É a vida que vai nos ensinar quando a gente passa pela CAT. Eu tive a felicidade de ter um diretor, o Dr. Carlos Lorena, que me mostrou esse caminho a seguir, tá certo? Porque não adiantava nada eu transferir conhecimentos para o produtor no sentido de ele maximizar a produção. Mas quando ele maximizava, os outros também maximizavam.
e a oferta aumentava do produto considerado. E, com isso, se a oferta aumenta, o que acontece? Cai o preço, e isso condiz com a rentabilidade do produtor rural. E, com isso, quem me ensinou essas questões sociais, econômicas, estas abordagens, tá certo? Foi a CAT, né? Foi a CAT nesse passar dos 22 anos. Calma, Biral, não vai despejando tecnologia advinda das pesquisas. Primeiro, você tem que ver a adaptação destas tecnologias para verificar se o produtor tem condições de assumi-las ou não. Então, saiba dosar, porque a gente vai lá certo de que a maior produção, produtividade, é o resultado que vai possibilitar a renda. Nem tem, nem, assim, consideração a ser para que esse fato seja impregnado. Tá certo? Essa visão social e econômica, né, nós temos que ter, dar a mensagem da tecnologia em função das condições do produtor adotá-la. Então, você manda comprar adubo, defensivos, né, outros insumos, mas você olha para ele, você vê que ele não tem consideração. Então, você tem que fazer uma adaptação. E, nesse sentido, o trabalho de extensão rural. Então, não é propriamente assistência técnica, é extensão quando leva-se esta técnica às condições sociais e econômicas do produtor. Tá certo? Temos que ter cuidado nesse sentido, né? E passar a mensagem técnica de acordo com as condições sociais e econômicas do produtor na visão do seu bem-estar. Então, são essas as colocações a ser feitas, né? Então, essa abordagem eu aprendi na CAT, né? Com um mestre, né? Com um mestre, tive essa felicidade, Carlos Lorena, que me aprendeu esses fatos. E sempre na quietude, deixando eu observar essa lógica do trabalho. Perfeito, muito bom, professor. Conta um pouquinho também a sua experiência como professor na Unicamp. A Unicamp me chamou, tá certo? Por um conhecimento da minha vida. E eu tive o prazer de passar por lá durante 12 anos, como professor contratado. Eu falei, é uma oportunidade que eu tenho de passar a esses jovens, tá certo? Essa visão da agricultura. E, na minha especialidade, eu que era um técnico da área produtiva, verifiquei que eu tinha que saber alguma coisa a mais, né, para passar as mensagens que eu julgava de importância na obtenção da renda. Porque o produtor rural só fica na produção se obter a renda positiva. E nós sabemos o mercado da agricultura, né? Então, o produtor não tem acesso ao preço. Se renda vier, é na quantidade que ele interfere. O produtor tem que aceitar o preço que vem externamente à sua propriedade. E com essa variável determinada externamente, a quantidade multiplicada pela quantidade, ele terá a renda bruta. Então, é nisso que a gente mostra a visão a esses alunos, tá certo? Isso é importante. Aquilo que eu aprendi na CAT, eu queria passar para eles. Tá? Então, eu acho que isso foi. Eu estudei um pouco administração rural, fiz o pós-graduado, assim, lá na Exalc, e verifiquei que de lá eu saí muito impressionado com as matérias de econometria e essa questão social, tá certo? De encarar a agricultura do Estado de São Paulo, a agricultura
do produtor. Então, para mim, Ronaldo, é o seguinte: a agricultura não é café, laranja, cana, bovino, caprino, gado. Para mim, a agricultura é o homem que planta, homem e a sua família que planta café, laranja, cana, cuida do gado, vinho, caprino. É isso que é importante entender. Agricultura são pessoas que se dedicam a uma determinada produção. Perfeito, maravilha, professor. Por fim, eu gostaria que você abordasse um pouquinho, né, a sua trajetória no Senar São Paulo, né, o nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, daí do estado de São Paulo, que você já tem aí 15 anos de trabalho prestado. Conta um pouco para nós como você foi para o Senar e toda a sua bagagem, a sua experiência nesse sistema e nessas transformações que o agro está passando, né? A gente sabe, nos últimos 50 anos, o Brasil saiu de importador de alimentos para um grande player. E a gente sabe, São Paulo, né? O café foi a alavanca que financiou a industrialização do estado de São Paulo. Como que você pode trazer para nós, então, um pouco dessa riqueza de vida dedicada à capacitação aí no estado de São Paulo? Realmente, o que você está falando é correto, né? O café foi a alavanca. Infelizmente, terminaram com o cafezal e entrou o canavial. Eu queria aqui dar uns dados a você. São Paulo tem 24.780.000 hectares. É a área do estado de São Paulo. Se você tirar a área de 645 municípios, cidades, água, rios, Serra da Mantiqueira, tá certo? A Mata Atlântica, vai dar os 20 milhões de hectares no estado de São Paulo. Tá certo? 20 milhões. É só pegar a previsão de safra do Instituto de Economia Agrícola e você vai ver lá 20 milhões. Então, é um estado de 24.780.000 hectares, no qual 20 milhões é dedicado à agricultura. Tá? A cana representa 25%. Por aí você vê o tamanho. Em seguida, vem o gado de corte. E depois vem outras explorações. Tá certo? Então, aquela produção inicial do estado de São Paulo na produção dos alimentos, com vista à segurança alimentar e nutricional, deixou de existir. Hoje, se quisermos termos o feijão no prato, arroz, outros estados é que devem proporcionar. Leite, principalmente, está com uma deficiência no estado de São Paulo acentuada. Então, assim, tem que levar em consideração o aspecto alimentar. Parece que isso é a discussão do momento lá em Brasília, né? O alimento causando a inflação. Mas já houve respostas positivas, é imediata, porque na agricultura nós temos substituições. Então, é isto que eu me preocupo, fazer uma capacitação aos produtores através de 227 sindicatos, abrangendo o estado de São Paulo inteiro, tá certo? De tal maneira, em cada município ter um banner do Senar. É evidentemente que nós não vamos treinar, de momento, 348 mil proprietários, mas vamos subindo essa escada de tal maneira a ter metas muito bem definidas nessa questão da capacitação e treinamento, que é a obrigatoriedade da legalidade que o Senar tem. O Senar é uma casa espetacular, tá certo? É saber que temos uma instituição voltada para esse homem que está no campo.
E eu queria dizer mais uma coisa, Ronaldo. Hoje, se você ver qual a instituição que realmente está junto com o produtor rural e sua família, eu não teria sombra de dúvidas, né, dizer que esta questão é assumida pelo Senar São Paulo. Muito contente nesse sentido, tá? E assim devemos continuar. Não quero dizer que o Senar é o único provedor do desenvolvimento da agricultura do estado de São Paulo. Tem outras, principalmente pesquisas, entidades nesse sentido, empresas privadas fazendo seus trabalhos, né? Mas nós estamos ali colocando o nosso tijolinho nessa grandeza do agro do estado de São Paulo. Perfeito, professor. A gente tem que lembrar que São Paulo, né, tem institutos como o IAC, que é centenário, né, e todo esse trabalho que é feito, né, que a gente vê com alguma tristeza, né, que está sofrendo aí dificuldades, como a Embrapa também está tendo problemas de orçamento, mas o IAC e outras organizações do Estado têm dificuldade, precisa de um reconhecimento maior por parte dos gestores públicos e também da sociedade, né, professor? Precisa saber que a agricultura não é 4 anos de gestão política, ultrapassa, tá certo? Então, isso é importante. Pesquisa, principalmente, para você entrar com uma variedade, é um trabalho assim que ultrapassa 4 anos. Né? E, geralmente, esse é o tempo de um comando governamental. Né? Há que entender esse fato. Né? Então, tem várias adaptações que temos que fazer para saber o encaminhamento devido que a gente deve tomar a fim de atender aqueles que estão na labuta do campo. Hoje, por exemplo, o Senar está realizando, no estado de São Paulo, em torno de 100 cursos, na base de 20 pessoas por curso que estão participando desse treinamento e dessa capacitação. Então, é com muito orgulho que essa entidade está fazendo seu papel. E você está sendo o aliete para mostrar, tá certo? O que o Senar faz em benefício do produtor rural. Assim, eu o considero no trabalho que você desenvolve. É uma oportunidade, e tanto, estar aqui mostrando os resultados, os trabalhos, junto àqueles que estão nos sindicatos rurais e, consequentemente, ligados aos produtores e trabalhadores rurais. Maravilha, professor. No próximo bloco, a gente vai detalhar um pouquinho isso, né, desse trabalho maravilhoso que o Senar vem fazendo aí de assistência técnica e gerencial. Mas agora, professor, a gente vai fazer uma paradinha aqui rápida para tomar uma água, né, tomar um café. Café está no nosso DNA, né, professor? Maravilha. E né, eu gostaria, antes de fazer a nossa parada aqui, agradecer, né, ao nosso primo Evandro, né, que foi aí uma ponte e me fez conseguir o seu contato e auxiliar para que você estivesse aqui. Então, um grande abraço para o Evandro Biral, de Lençóis Paulista. E, professor, isso mesmo. Isso. Você sabe que o Evandro foi um primo que viabilizou o meu filho ter a cidadania italiana e o meu neto também. Só tem um neto. Então, é um primo muito querido, né? A família do tio Adolfo. Maravilha. Eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto, que é mais nutrientes. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal.
eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, pessoal. Voltamos aqui ao podcast Pode Integrar e nessa oportunidade aqui com o professor Mário Biral, superintendente do Senar do Estado de São Paulo, falando aqui de formação e capacitação de profissionais para o agro. Professor Mário, dando sequência aí, eu gostaria agora de entrar um pouquinho mais nos detalhes daquilo que o senhor abordou anteriormente, da importância da extensão rural e também da assistência técnica. Na sua visão, né, como que esse trabalho está fazendo a transformação no campo? Só fazer a capacitação, treinamento do produtor e, no fim do curso, agradecer a participação dos mesmos, né? E fazer o certificado, isto só não basta. É de suma importância ir à propriedade e aí dar a assistência técnica e, se for o caso, a extensão rural. Então, nessa capacitação, nesse treinamento, tem que acoplar a assistência, indo lá na propriedade, certo? Nesse sentido, o Senado Nacional definiu a assistência técnica gerencial. Então, é uma ligação que nós temos com Brasília, certo? Através do diretor-geral e do presidente da CNA. Com este apoio, aqui a federação vai realizar devagar, nas suas condições, essa questão da assistência técnica. Tá? E aí, eu queria ressaltar aqui um trabalho que nós estamos realizando. Então, aquela visão, agricultura é o homem e a sua família no campo. O que iremos fazer? Assim, estamos desenvolvendo atualmente o projeto Integrar. O que significa este projeto? É conhecer a força de trabalho relacionada com a produção. A produção, segundo o Instituto de Economia Agrícola, eu tenho para cada um dos municípios do estado de São Paulo. Aí você faz a pergunta, mas quem fez esta produção? Quem foram as pessoas responsáveis? Este dado não tem nenhuma entidade. Qual a força de trabalho representada na produção agrícola do estado de São Paulo? E, com isso, nós elaboramos o projeto Integrar, né? Integrar, no qual nós vamos em todas as propriedades do estado de São Paulo, tá certo? Fazer um levantamento, um questionário de 50 perguntas para conhecer aqueles que estão na labuta do campo do processo produtivo. Então, isso vai ser essencial para o Senar, ter um número de pessoas, as suas qualificações, proprietário, arrendatário, parceiro, ocupante, tá certo? No campo, né? Conhecer, a fim de que a gente tenha o devido embasamento ao elaborar capacitações e treinamentos para esses produtores. É um trabalho que vai durar anos, eu acredito 2 anos, mas nós teremos, assim como fato inusitado, porque não tem em nenhum lugar esse conhecimento, de saber aquele que está produzindo no estado de São Paulo, nas diversas culturas que o estado compreende, tá certo? Então, esse projeto Integrar, realmente, assim, vai ser posto a campo, colocamos pessoas, supervisores e estagiários para fazer o levantamento e, daqui a um tempo,
né? Já estamos prontos. Hoje já estamos com 22 mil questionários respondidos. E temos que chegar lá nos 350 mil. Estamos começando nos municípios sedes dos sindicatos rurais, né? Então, são 348 mil propriedades, né, com questionários no sentido de conhecer as pessoas no processo produtivo. É fantástico esse fato, fantástico de saber a mão de obra existente no campo que São Paulo está produzindo no processo produtivo agrícola. Maravilha, professor. Você me lembra, eu não sei se era da CAT, e a CAT, é claro, é vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, mas tinha um projeto chamado Lupa, na CAT, né, que eu acompanhei, que fazia uma radiografia, que é como se você pegasse, né, realmente pegar uma lupa e olhar com mais detalhe o que está acontecendo no campo. Então, isso é fantástico, conhecer, né, o produtor, conhecer as suas demandas e trabalhar, então, aí na oferta de serviços, de capacitações, com essa percepção do todo, né, enxergando o todo, enxergando a pessoa primeiro e enxergando o mercado, e enxergando como ofertar esses cursos para que ele esteja habilitado, né, a implantar essas inovações e ter sustentabilidade. Professor, eu gostaria que você, se possível, né, nos ajudasse a diferenciar um pouquinho a assistência técnica da assistência técnica e gerencial. Tá legal. Você está muito por dentro da agricultura, viu? Então, eu devo dizer o seguinte: o Lupa é a minha Bíblia, tá certo? É ali que ele mostra os dados dos 645 municípios do estado de São Paulo. Devo dizer que não tem município onde a terra não seja concentrada. Então, tem a grande propriedade, a média e a pequena predominante. Então, dessas 348 mil propriedades que temos hoje, você pode estar certo que até 20 hectares tem 180 mil propriedades. O integrado vai me dizer exatamente o número dessas propriedades. Tá? Então, essa questão é assim, de a gente ter conhecimento daqueles que estão trabalhando no campo, né, através, assim, de dados oferecidos. Aqui eu tenho 645 municípios, segundo a estrutura fundiária, ou seja, nesse município, quantas propriedades tem? De 0 a 1 hectares, de 1 a 2 hectares, de 2 a 5, 5, 10, uma distribuição logarítmica. Então, você faz um índice de Gini e você chega a essa conclusão que eu falei, tá? A concentração, principalmente da cultura da cana. Mas é um fato existente e é com esse que nós temos que trabalhar, tá certo? Dominando. Então, agora nós vamos fazer a assistência técnica. Tem a assistência técnica da CAT e tem esta assistência técnica caracterizada como gerencial, que é o trabalho do Senado Nacional e, consequentemente, dos regionais, das federações, né? Nós temos confederação e no Estado as federações. Então, nós fazemos essa diferença. A assistência técnica para nós é gerencial, abordando os aspectos econômicos da propriedade, custo de produção, mas para ter o custo tem que ter as anotações, e a anotação, para ter custo para mim, tem que ter três partes. Primeiro é o inventário da propriedade, senão eu não calculo a depreciação. Depois, despesas, anotações e receitas, anotações. Tem que levar em conta que a receita não cai todo mês, ela é sazonal, não é?
Então, é isso que nós estamos tentando jogar para o produtor. No início, quando a gente começou a trabalhar, a gente falava produtor rural. Era assim, nós queremos transformar esse produtor em empresário, tá certo? Era um fato assim, vamos fazer com que ele empresário, que ele tenha consciência dos aspectos sociais e econômicos, principalmente na gestão da sua propriedade, né? Isso é importante. Hoje, nós estamos, assim, fazendo assim, o que se fala lá, junto com o SEBRAE, de investidor, tá certo? Os investidores, tá certo? Eu aprendi um pouco isso lá em Boston, né? O que é o investidor lá e o que é aqui. E aqui eu estou com a incumbência daquilo que se pratica em Boston, aqui no estado de São Paulo. E eu vejo a interferência. Lá, agricultor é empreendedor, e empreendedor significa investidor, o que limita muito aqui os nossos produtores. Então, o que a gente está pensando? Vamos falar de empreendedorismo aqui no contexto de um conjunto de propriedades. Aí ele vai virar um investidor. Eu dou um exemplo. Arco fotovoltaica. Tá? Fazer um investimento nesse sentido. Qual a vantagem de fazer? Tá? Você está pagando R$ 500 de energia. Adotou as placas, né? Você vai pagar R$ 50. Mas isso dentro de um processo coletivo. Então, vai num bairro onde predomina pequenas propriedades. Tá? E fala com os produtores da introdução desta tecnologia. Ele aceita, deixa colocar as placas na sua propriedade, e isso aí vai gerar energia solar, tá certo? Que vai para aquelas propriedades que fazem parte da organização e, com isso, investiram no agrovoltaico. Tá? Então, isto é assim, um aprendizado lá numa nação desenvolvida, mas que, trazida para cá, tem que sofrer modificações. E essas modificações passam por um empreendedorismo coletivo. É assim que a gente fará aqui. Tem outras, né? A questão de ovinos, de caprinos também, em propriedades com efeitos de demonstrações. Então, são essas colocações. A questão da CAT, predominando numa assistência técnica geral, né? Quando vai para a propriedade, não vai ver esta ou aquela cultura ou pecuária, né? Ou exploração. Vai ver o contexto da propriedade. E a assistência gerencial localiza-se numa dada atividade encontrada na propriedade. Como é que nós vamos melhorar a produtividade nessa propriedade e dar toda a assistência técnica gerencial? Então, a assistência técnica gerencial praticada pelo Senar, no contexto de analisar uma exploração na propriedade. E tem a assistência técnica prestada pela CAT, que vê a propriedade no seu todo, as combinações das explorações que lá estão. Muito bem, professor. A assistência técnica e gerencial, ela também estabelece prazo e metas, não é, professor? Esse é o inconveniente. Na hora que você ganha a confiança do produtor rural, você tem que passar para frente. A assistência técnica não devia ter prazo. Não devia ter prazo. Tá? É um constante. Até o agricultor, tá, conhecer aquele que está fazendo assistência técnica, não é imediato. Né? O agricultor que nós falamos, principalmente o pequeno, ele tem um pé atrás. Né? Você tem que ganhar a confiança dele.
Aí, isso não ganha no dia seguinte, né? Ganha-se ao longo do tempo, conhecendo melhor aquele que está provendo assistência técnica. Então, a gente tem que levar esse fato em consideração, tá certo? Então, isso que é importante. Tem que ultrapassar os 2 anos, né? Tá certo? Para ganhar e ser efetivo no trabalho, tá certo? Muito bem, É muito professor. Eu lembro aqui, né, como quando eu fui fazer a capacitação para ser instrutor do sistema, né, fui à Universidade Federal de Viçosa fazer uma imersão, e aí lá na capacitação a gente, e o Senar trabalha muito com isso, com conhecimento, habilidade e atitude, né, que é o chá. Quando eu voltei e comecei a atuar aqui, né, eu senti que estava faltando uma palavra, né, e eu acrescentei aqui, que é justamente o que o senhor está falando, o tempo, né, nós precisamos ter conhecimento, habilidade, atitude, mas as coisas levam um tempo para acontecer. É tempo de plantar, tempo de conduzir, tempo de colher. E eu chamo de tempo e também de temperança, porque leva, né? Cada pessoa tem um tempo para absorver, para assimilar uma inovação, um conhecimento. Então, e acabou dando o acrônimo CHAT, né? Chat. E chat é conversa, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, professor? Conversando. Conversando. É dessa maneira que nós evoluímos. E nessa conversa, nós temos que ter uma conotação crítica, né? Eu tenho que me subordinar à crítica de pessoas qualificadas no caminho que a gente está tomando, a crítica construtiva, tá certo? Isso é importante. É no processo crítico que a gente evolui, né? Tem que ter essa colocação, né? Para mim, não é ofensa nenhuma criticar-me na condução do Senado aqui em São Paulo. Perfeito, muito bem, parabéns. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, professor, para nós, como que estão sendo formados esses profissionais hoje das ciências agrárias, né, nas nossas instituições, tanto de ensino médio como de ensino superior. Olha, eu não vejo muita evolução, porque o corpo docente, assim, ele precisava ser mais identificado em conhecer o produtor rural, suas dificuldades, né, a fim de que esse corpo pudesse transmitir àqueles que participam dessa formação, assim, esta condição. Então, nós temos que ir a campo. Eu passei, antes de fazer o pós, trabalhando lá na CAT. Quando eu fui fazer o pós, eu tinha um sentido próprio de crítica ao receber os conhecimentos, não é? E eu verifico que aqueles alunos que entraram após 5 anos de formado, o pós para ele era o 6º ano, o 7º ano, tá certo? Não tinha o espírito crítico da vivência junto aos produtores rurais. Então, eu acho que ainda perdura certos fatos nas entidades que preparam profissionais, tá certo? Nesse sentido, de mostrar o que é a agricultura na sua realidade. E, para isso, entrar nas questões sociais e econômicas. Teria que viver com o produtor rural, para conhecê-lo a fundo, conhecer os seus hábitos, conhecer os seus costumes, sua religiosidade. Então, eu acho que essas diferenças não houve muita evolução, né? É um curso que prepara a ensinar o máximo de produção que pode se obter numa unidade diária. Mas as transformações sociais e econômicas ainda há de ser caracterizada como uma falta no verdadeiro ensino dos profissionais, né, da agronomia,
tá certo? Da biologia e etc. Maravilha, professor. Pegando um gancho nessa questão, né? Eu gostaria que você colocasse para nós, você já abordou um pouquinho aí do trabalho do Senar, com os cursos e tal, mas como que o Senar vem atuando, né, para promover essa capacitação dos profissionais multiplicadores que vão repassar esses conhecimentos, essa nova visão para os produtores rurais? Olha, eu devo dizer que o Senar hoje tem 800 instrutores espalhados no estado de São Paulo. Um tema que ele domina, mas ele está na região de Rio Preto, lá em Santa Fé do Sul, piscicultura. Ele não pode vir até o Vale do Ribeira, tá certo? Para transmitir o seu conhecimento. Então, o que nós estamos fazendo com esses 800 é a regionalização, trabalhando na realidade agrícola de uma região e ver se este profissional tem o conhecimento para estabelecer-se num polo que vai dar mais ou menos 250 quilômetros. Ver nesse raio quais os sindicatos existentes e daí capacitar, né, os produtores através do sindicato rural. O sindicato tem uma pessoa lá chamada coordenador. Predomina a mulher em relação a homem. Eles é que vão mobilizar os produtores rurais para ter a capacitação. Então, o sindicato já tem o conhecimento daqueles que estão no campo. Nós vamos mobilizá-los em número máximo de 20 pessoas para transmitir um conhecimento que a gente quer. Hoje, eu diria que nós temos mais de 200 naturezas de cursos que podemos passar ao produtor rural. Né? E cada vez surgem tecnologias que a gente tem que estar preparando e acompanhando. Cana, por exemplo, você terminou uma cartilha, já tem uma nova inovação. Impressionante como essa tecnologia, que eu chamo de avassaladora, ocorre no campo. Você está pregando uma dada tecnologia, de repente ela está sendo mudada para melhor. Tá certo? Através de pesquisa, tanto privada quanto governamental. Então, eu acho assim, nós temos que correr atrás disso, né? Correr atrás disso e verificar esse fato. Né? Isso é de suma importância para que venha caracterizar o trabalho que nós fazemos. Maravilha, professor. Muito bem. Eu né, tenho ouvido bastante, tenho muitos amigos aí que trabalham com agro em São Paulo, e um modelo, eu comentei com você na nossa conversa prévia, é o professor Roberto Rodrigues, né? E ele fala muito nessa evolução do agro. Hoje, o agro, né, talvez esteja mais desenvolvido do que a própria indústria, né, brasileira. Tanta inovação, hoje uma semente tem tanta inovação quanto ele fala como um foguete espacial, né? Você tem tecnologia embarcada. As nossas máquinas também, né, professor? A gente vê aqui no Cerrado, na agricultura, para soja, milho, o algodão, a tecnologia embarcada é muito grande e às vezes a gente não tem mão de obra qualificada para operar essas máquinas, esses equipamentos, né, professor? É isso aí. Você vai na AgriShow, vê aquelas máquinas, tá certo? Que nem cabem na propriedade, pequena. Né? Não cabe. Tá? Então, se você for assim, e na Holanda, lá no evento da Holanda, do TEC, né? Você vê que é uma área pensando já no pequeno produtor. O que esse ano que passou foi lá na Holanda. Eles bateram na tecla da nutrição, tendo em conta a problemática dos adultos, tá certo? Então, vários produtos outros começaram, deram um impulso, tá certo?
produtos, por exemplo, micorrizas. Micorrizas que vai lá buscar uma molécula, quando colocada em prática, e, por exemplo, o fósforo. Pega essa molécula e traz para a planta. Do fósforo que você aplica na adubação, segundo a Embrapa, 70% não é engolido pela planta. Desculpa a palavra engolir. Absorvido, né, professor? Absorvido, seria. Agora, o nitrogênio vem do plantio de uma leguminosa. Soja, amendoim, fósforo, potássio. O potássio é a mesma coisa. Então, tem outros meios de você capacitar aquilo que está no solo a preços viáveis. Né? Vai falar hoje em preço de adubo para rural pequeno. Né? É questionável esse fato. Então, esses produtos estão entrando, e entrando através de uma capacitação. Nós temos que preparar o produtor para ter essas colocações e existir alternatividades, que possa ser viável dentro do seu orçamento. Adubo hoje está caro, principalmente depois dessa guerra aí, lá do lado da Ucrânia, Rússia, essas coisas, que eram grandes produtores, e vindo para cá os seus produtos para adubar o nosso solo. Essas coisas vão acabar, tá certo? Vão acabar. E outros produtos estão sendo jogados no mercado. É só ir lá na Holanda, tá certo? E verificar o que está sendo feito, as empresas que participam deste evento aí, junto na semana própria de julho, que eles fazem. Muito. Professor, a gente está acompanhando, né, aqui em Brasília, eu faço parte, inclusive, né, do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, e a gente está muito feliz porque, né, o ano passado foi uma batalha, mas nós conseguimos manter a possibilidade dos produtores fazerem a produção dos seus bioinsumos em fazenda, a produção on-farm. E a gente está vendo também essas alternativas de fontes de fertilizantes regionais sendo utilizada e permitindo a substituição hoje da importação de fontes solúveis ou né, sintéticas. Inclusive, né, o trabalho que eu conduzo aqui tem o apoio de uma empresa que é fonte de fósforo, um fertilizante do Tocantins, né, que permite a utilização com sucesso de fontes não prontamente solúveis, mas hoje com plantio direto, com integração, como o senhor está falando, essa biologia do solo está permitindo o produtor substituir com redução de custo e melhoria, inclusive, da produtividade. É um desafio, mas eu acho que a gente vai chegar lá, né, professor? A biotecnologia está entrando hoje de uma maneira muito forte aqui no Estado. Isso que você está falando é uma realidade. Uma realidade no sentido de fazer o produtor, as suas condições econômicas, propiciar essa introdução desses insumos. Então, essa empresa, no qual você tem uma certa relação, está fazendo um belo trabalho. Está fazendo um belo trabalho, razão pela qual existe uma viabilidade desse produtor rural ter condições de praticá-la. Isso que é importante. Mas não adianta querer chegar lá, como eu falei no começo, agricolão, o senhor tem que adubar, calcarear, para ficar defensivo. Não, vamos devagar, tá certo? Vamos por parte vendo isso. E essa empresa, ela está praticando uma maneira de a gente viabilizar a tecnologia, a produtividade que tem nas culturas principais do Estado, bem como explorações. Perfeito. Muito bom, professor. A gente está caminhando já para o final. Eu gostaria que você colocasse para a gente, na sua percepção, né, como
que características que o profissional de ciências agrárias, principalmente no nosso caso da agronomia, né, ele precisa ter? Qual é o perfil do profissional do futuro no agro? Bastante essa questão da entrevista, tá? Mas, assim, fazer esse aluno conviver com os produtores rurais. Não ficar só no ambiente das salas, né? Assim, no ambiente de giz, né? Mas fazer esse aluno ir para o campo, né? Sempre tem no local onde as escolas estão uma estrutura agrária que esses alunos poderiam conhecer. E aí fazer debates com esses produtores devidamente programados para a gente poder enriquecer a lógica da realidade da agricultura no estado de São Paulo. Tá certo? Eu devo dizer, como um espaço aí, que eu fui contemporâneo do Roberto. Hoje somos grandes amigos, tá certo? Ele se formou um ano antes da minha pessoa. Formado em 66, eu sou formado em 67. Mas a gente sempre está trocando aqui ideias, né? Ele é um cara espetacular, inovador, né? E, assim, procura interpretar a agricultura dentro de uma realidade viável que pode ser abordada, tá? Mas é essa a questão. Aprimorar a lógica de ensino daquele que está fazendo agronomia, fazendo essas pessoas ter uma certa vivência. Ir lá na propriedade, programado devidamente, tá certo? E conviver com produtores e trabalhadores rurais. Conhecer um pouco da vida dessas pessoas, dos seus costumes, dos seus hábitos, para que realmente essa formação profissional venha a contribuir da melhor maneira na grandeza do Brasil, quando se refere ao agro. O agro, ele tem que beneficiar a pequena, a média e a grande. Não é só grande, quando muito média. Também tem que chegar no pequeno. O pequeno tem que sair do aspecto produtivo para adentrar, após sua acerta, a questão de comercialização, benefício, etc, etc. Maravilha, professor, muito bom, né? Estou muito feliz, muito contente com a sua disponibilidade, o seu compartilhamento de uma vida toda dedicada ao nosso agro. Parabéns, né? Fico muito feliz. E eu pergunto assim, que conselho você daria, né, hoje, para um jovem que está chegando aí no ensino médio, está pensando o que fazer, qual a profissão? Você indicaria fazer agronomia ou profissões das ciências agrárias? Olha, eu tenho 2 filhos. Eu morava em Piracicaba uma parte do meu casamento. Aí eu chegava com esses meus 2 e ia lá na Exalc, na certeza de eles assimilarem o que significaria essa escola, né, na formação deles. Não consegui. Um virou advogado e o outro jornalista. Né? Eu acho que, para eu conseguir esse tempo, eu deveria ser advogado. Né? Aí, quem sabe, ele pegasse e considerasse esse fato. Mas é esta questão que a gente tanto falou aqui, a oportunidade que nós estamos tendo. Então, nós temos aqui um programa chamado Jovem Agricultor do Futuro. E um determinado número de jovens passam por esse curso de 600 horas. Como ele vem do campo, ele já tem uma noção. O que falta para ele é uma sistematização, né? Interpretar o solo é uma árvore, a raiz como sendo o solo, depois o tronco sendo aspecto zootécnico e fitotécnico, e a copa, tá certo, sendo o empreendedor. Tá certo? Nós tentamos incutir. Né? São 20 por turma. Né? Estamos dando aí 110, 120
por programas nesse sentido. Tá? Então, é incutível. Do outro lado, nós temos outro programa chamado aprendizagem, só acima de 18 anos. E, nesse caso, são 980 horas no mínimo, no qual o Senai se responsabiliza pela metade da capacitação e a entidade que nós vamos desenvolver o programa pela outra metade, principalmente no campo. Aí tem que pagar, no mínimo, o salário mínimo, se o período do dia for integral. Se for metade, meio salário mínimo. Tem que obedecer à lógica legal, da legalidade. Então, eu falo, mas é muito pouco. Mas é o que nos possibilita fazer jovem agricultor no futuro e os cursos de aprendizagem. E o Senai está com capacitação plena de desenvolver esses dois programas. Devagarzinho, vamos subir a escada por degrau, até que realmente essa juventude venha conhecer o que é agricultura. Se houve um êxito, agora está revertendo, principalmente em função dessa questão de informática, tá certo? Os jovens estão voltando, estão fazendo, assim, ajudando os pais, tá certo? A realmente interpretar o que é essa questão de transmissão digital ao produtor rural. Nós vamos chegar lá. E isso, quando é dado aos jovens, o aprendizado é uma coisa surpreendente, né? Ele pode ter muito a colaborar. A dificuldade do emprego mostra que na própria propriedade ele pode ter, né? Então, são essas colocações. Os avanços na área de informática, no digital, está sendo de tal maneira a vir chamar o jovem para o campo. Maravilha, professor. Muitíssimo obrigado, né, pela sua gentileza de compartilhar, certo? Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a você de ter dedicado esse tempo e espero oportunamente, né, conhecê-lo pessoalmente, te dar um abraço e a gente continuar esse trabalho aí com tanto sucesso, com tanto esmero, fazendo essa transformação no campo através do conhecimento, através desse entendimento, né, que você bem colocou, olhar para pessoas, né, que fazem isso acontecer no campo. Muito obrigado e as suas palavras finais. Eu que tenho que agradecer, né? Você aí pela oportunidade de estar mostrando um pouco da lógica como nós trabalhamos, bem como nossa visão a respeito do desenvolvimento da agricultura, consequentemente do agro. Fico muito contente, Ronaldo, tá certo? Quero te conhecer numa das minhas idas para Brasília, vou até o seu local aí de trabalho, para a gente poder dar um abraço e tomar um café. Grato. Muito bem. Muito obrigado a todos e eu gostaria de lembrar que esse trabalho que eu realizo conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto, que é mais nutrientes, é fonte de fósforo, de cálcio, de enxofre, de silício, que traz resiliência às plantas e também alguns micronutrientes. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.